Pastor Roberto Pereira aqui com a gente, comemorando os 23 anos de pastorado dele e passando para nós um pouco da sua história, da sua trajetória. Um homem de Deus, um homem que tem nos ensinado muito e creio que tem muito mais a nos ensinar. Mas eu vou fazer mais uma pergunta, pastor. Qual foi o momento mais marcante, positivo ou desafiador que o senhor enfrentou nesses 23 anos de pastorado? Qual foi o momento que lhe marcou nesses 23 anos de pastorado? Irmão Jacuê, várias coisas marcaram, mas uma delas foi o período da pandemia, né? O período da pandemia foi um desafio muito grande, né? E aquilo marcou porque a gente vê assim um medo, o povo assustado, ninguém sabia o que na verdade estava acontecendo, o que era verdade, o que não era verdade. Então foi um desafio muito grande no período da pandemia, né? Você ter que tomar algumas decisões que para alguns você poderia querer ser melhor, ser mais santo. Outros diziam que o motivo de permanecer aberto seria por causa de dinheiro, eu só penso em dinheiro. E quem ficou e quem participou viu que o número era tão pequeno que se fosse outro fecharia, ficaria em casa. Então isso marcou muito aquele período, porque a gente nunca passou por uma questão de pandemia, né? Tanta coisa fechando, tanto isolamento, tanta coisa, tanta gente morrendo e no final, para a glória de Deus, a gente viu que até a nossa decisão foi boa, né? E deu certo, e foi uma experiência a mais que a gente só teve que crescer nesse período da pandemia. O senhor falou a respeito da sua decisão. Eu queria saber, como membro do Santuário Canaã, eu sei qual foi o tipo de decisão. Agora, o pessoal que está nos assistindo, que decisão foi essa que o senhor tomou diante da pandemia que o senhor acha que marcou o seu pastorado, o seu ministério pastoral? Olha, irmão Jacuê, veja bem, se algum pastor ele falar que Deus mandou ele fechar, eu desafio a qualquer um e tenho certeza que Deus não mandou, né? Deus não mandou ninguém fechar. O que me levou a manter aberto, eu pensei um pouco. Primeiro, a gente sabe que a casa do Senhor não é nossa, é do Senhor. Eu presenciei os policiais trabalhando, os gari trabalhando, funcionário de supermercado trabalhando. A gente passava, havia filas imensas na porta do banco, o povo para tirar dinheiro. Então, por que fechar a casa do Senhor? Que a gente prega que é um lugar de milagre, um lugar de bênção. E outra coisa, se eu tivesse fechado e alguém doente me chamasse para mim e ter que ir na casa daquela pessoa fazer uma oração, porque nós não pregamos que Jesus cura, nós não pregamos que Jesus disse: vocês vão, no meu nome os doentes serão curados. Como é que agora a gente poderia recuar diante de um momento como esse? Porque se morresse, o dono da vida é Ele. Se estamos vivos, é porque o dono da vida é Ele, nos manteve vivo. Então assim, eu não vi motivo para fechar a casa do Senhor. E você, como faz parte da nossa igreja, você viu que Deus abençoou. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito aqui no Santuário Canaã. Ninguém desceu à sepultura, né? Mantemos os cultos, certo que tinha questão de distanciamento, álcool e gel, aquela coisa toda, mas graças a Deus ninguém desceu à sepultura, se referindo a membro do Santuário Canaã.
Então assim, então eu vi que a minha decisão não foi errada, foi uma decisão correta. E até eu fui chamado, né, como eu falei aqui, eu fui até chamado para ungir uma pessoa com a Covid, que já estava prestes para o outro dia ser entubado, e nós fomos lá, oramos, e o milagre aconteceu, que a pessoa veio até aqui, contou o milagre, você ouviu a pessoa contando o milagre. Então, para mim, isso foi gratificante saber que a nossa decisão não foi errada, a nossa decisão foi correta. Muito bem, pastor. Graças a Deus por essa sua decisão, e esse, para mim, como obreiro do Santuário Canaã e presbítero desse lugar, para mim foi um momento que marcou, que fez a diferença, porque onde muitas pessoas desesperadas procurando socorro e não encontravam, e o Santuário Canaã manteve-se aberto durante toda a pandemia. Tá de parabéns, pastor. Vamos continuar aqui para o bloco de perguntas, pastor. Eu quero fazer uma pergunta a respeito de como o senhor vê, na verdade, a transformação da igreja ao longo desses 23 anos, desde que começou até agora. O tempo que tem o senhor de pastorado, tem o Santuário Canaã aqui em Goiânia, né? Como o senhor vê a transformação da igreja nesses seus 23 anos de pastorado? Veja bem, igreja, estrutura, que a gente chama igreja, outro chama templo, a gente está vendo que Deus tem nos abençoado grandemente. Igreja, pessoas, né, porque seria a palavra mais correta, igreja, pessoas, né? Uma das coisas que eu propus no meu coração e resolvi até pagar um preço sobre isso, foi a questão de fazer com que o povo pudesse amar a palavra. Que nós estamos, infelizmente, vendo que em algumas instituições, infelizmente, a palavra de Deus ela já não é mais prioridade. Não estou dizendo que o cântico não é prioridade, a oração não é prioridade, mas precisa ter uma organização, precisa ter o momento de palavra. Então, uma das coisas que eu propus no meu coração foi fazer com que esse povo amasse a palavra, porque é a palavra que vai fazer com que a igreja ela continue firme, e se vai ter uma transformação, precisa ser pela palavra. Não pode ser ensinamento de homens, mas tem que ser a palavra, porque a palavra de Deus ela transforma, e graças a Deus, quem vem ao Santuário Canaã se sente bem, sai falando bem, porque vê essa organização muito grande, cântico, né, tudo no seu devido lugar, e um bom tempo para a palavra de Deus. E durante esses 23 anos de pastorado, eu creio que deve ter acontecido alguma mudança nesses 23 anos, que, lógico, a gente vê o Santuário Canaã hoje do jeito que está, mas que mudanças significativas o senhor pode reprisar para nós que aconteceu nesses 23 anos no seu pastorado aqui nessa congregação, nessa igreja? Olha, irmão, a transformação, às vezes a gente vê até alguns irmãos dizendo assim, no início era superlotada, né? Comenta muito, mas em meio àquela lotação a gente sabia que era aquele início de empolgação, né? Hoje a gente já vê uma estrutura, as pessoas que aqui faz parte, a gente já vê uma firmeza, uma convicção. Então, a transformação que eu vejo muito é isso, né? Porque a igreja ela mantém, ela está mantendo firme e forte nos caminhos do Senhor. Porque no início, a gente sabe quando se começa, tem muita meninice, muita coisa, mas a gente vai vendo a verdadeira transformação no dia a dia das pessoas mantendo ali firme e forte na casa do Senhor. Pastor, agora eu quero fazer uma pergunta a respeito dos apoios que o senhor tem recebido, que para
dirigir uma congregação durante 23 anos, você precisa de uma base, precisa de um apoio. Qual foi o papel da sua família nesses 23 anos de ministério? Muito boa a pergunta, irmão Jacuí. Veja bem, quando nós vamos para a palavra de Deus, porque tudo a nossa base é na palavra. A família, ela tem um papel importante. Por exemplo, a mãe, ela gera. E depois ela tem o papel de educar. Né? Ela faz um investimento na criação, na formação. Mas quando se trata das coisas de Deus, certo? Não existe assim um papel da família ter a formação. Porque se a gente disser que tem, aí nós vamos estar dizendo que a palavra de Deus ela é mentirosa. A família tem um papel importante, como eu falei, na questão de gerar, na questão de educar, formação, entendeu? Tem esse papel, mas quando se trata da obra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, Moisés. Ele teve que ir para longe da família. Abraão teve que sair do meio da sua parentela. José foi afastado da sua família. Davi teve que enfrentar momentos sozinho eu digo assim, sem a família. E outros na palavra de Deus. Então, quando se trata de uma chamada pastoral, a formação é divina, não é família. A formação é divina. Ou seja, eu vou dizer, me referindo a mim, por exemplo, minha mãe. É como se Jesus dissesse assim: olha, Lita, vou deixar 5 para você e esse aqui é meu. Aqui, essa formação é comigo. Então, assim, família é importante, mas quando você se aprofunda nas Escrituras, aí você percebe que, se tratando das coisas de Deus, é Deus e não família.